Graça e paz, irmãos. Domingo passado, nós começamos um novo tema na escola bíblica dominical, ainda dentro daquele macro tema maior, que é sobre feridas da alma. Esse é o tema principal, o tema geral, feridas da alma. E dentro desse tema, nós tratamos de algumas coisas, como depressão, ansiedade, amargura e por aí vai. E domingo passado, como eu acabei de falar, nós começamos um novo tema, que é sobre autoimagem, o movimento chamado movimento da autoimagem, também conhecido como movimento do valor próprio, do amor próprio ou da autoestima. São nomenclaturas diferentes para o mesmo assunto. Eu prefiro o nome autoimagem. Muito bem. Na aula passada, nós começamos mostrando uma profecia acerca de Jesus Cristo, que o Messias viria, e quando ele viesse, ele colocaria em liberdade os cativos, os algemados, os oprimidos. E nós falamos dessa libertação que o Messias traria. Só que essa libertação não é apenas uma libertação de uma cadeia física, de uma algema física, também. Mas as piores algemas, as piores prisões que nós podemos conhecer são as prisões da alma, as prisões da mente, foi isso que eu falei? A prisão da... Podemos até colocar as prisões das emoções, mas a prisão da alma e a prisão da mente são as piores. Por quê? Porque você está preso sem saber. Você está encurralado, algemado a uma ideia, a algo que você crê que é verdade, e isso pode te aprisionar a vida toda. E você sequer percebe que está preso. Aquele filme Matrix, que alguns, creio, assistiram, aquele filme foi feito baseado num livro de um filósofo pós-moderno chamado Jean Baudrillard, um francês. Aliás, os principais filósofos pós-modernos são franceses. Da França, geralmente sai o que não presta em termos de filosofia e teologia. É inacreditável como os franceses conseguem criar coisas ruins para o mundo. Eles sempre rejeitam Deus, sempre rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a reforma. Mesmo o principal teólogo da reforma sendo francês, que é João Calvino, eles sempre rejeitam o cristianismo e colocam no lugar do cristianismo assim as coisas, cada uma pior do que a outra, né? Só para você entender, o moderno espiritismo veio de onde? Da França, né? Com Allan Kardec, chamado de Allan Kardec. Vamos lá. E esse filósofo pós-moderno, ele escreveu um livro, na minha opinião, bom. Na minha opinião, o livro é bom, chamado Simulacro da Verdade. Em que ele diz que no mundo moderno, as pessoas não vivem mais uma vida autêntica. Elas são influenciadas pelas massas, pela comunicação de massa. A humanidade vai para onde a comunicação de massa envia. Irmãos, eu concordo com ele. Não é 100%, mas é uns 90%. 90% da humanidade é guiada por ideias colocadas através da comunicação de massa. E como ovelhas cegas, que eu costumo chamar de ovelhas com catarata, eles seguem sem saber onde é que vai dar. Mas eu e você não precisamos fazer parte desse rebanho de ovelhas cegas, de ovelhas com catarata. Porque nós temos aquilo que nos liberta. A palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra nos liberta dessas prisões da mente, dessas prisões da alma. E essas prisões são tão importantes você entender se você realmente está na verdade ou se você não está na verdade, porque essas prisões, elas geralmente aparecem num tripé que domina o mundo, que são as prisões religiosas, que eu falei aqui na aula passada, são as prisões filosóficas, e são as prisões, na minha opinião, as piores, as prisões que vêm com o nome de ciência. São as três piores manifestações dessas prisões. Da alma e da mente. Ela se manifesta nesse tripé. Na prisão religiosa, na prisão filosófica e na prisão que vem com o nome de ciência.
Mas alguém poderia perguntar, como eles fazem com a gente, mas será que o cristianismo que eu e você pregamos, vivemos, cremos, será que a CIEB de Caçapava, será que nós também não estamos dentro de uma prisão? Será que nós não estamos sendo enganados? Será que o que se prega nesse púlpito também não é uma prisão para nossas almas? É isso que o pessoal da PUC e da USP fala dos crentes. Não por dois motivos. Primeiro, no cristianismo bíblico, você tem sempre a função básica que Deus nos deu para usarmos. A sua mente. Você pode raciocinar à vontade. É por isso que na CIEB aqui, quando você chega aqui, e eu digo várias vezes aqui, o reverendo Zé Luiz fala muito isso quando chegam novas pessoas na igreja. Olha, nós somos pecadores, não vai achar que todo mundo aqui é perfeito, nós erramos, nós pecamos. Mas por que eu sei que eu erro e que eu peco? Por que minha mente diz que eu erro e eu peco? Porque esta palavra me diz que mesmo seguindo Jesus Cristo, mesmo tendo o Espírito Santo, eu ainda sou pecador. Isso é liberdade. De você poder se avaliar livremente, em vez de viver enganado, viver ilusões. Isso é liberdade, dizer para o meu irmão, para a minha esposa, para os meus irmãos aqui, olha, nós somos falhos e pecadores. Quando você é uma ovelha com catarata, pelas filosofias do mundo, você não tem autocrítica. Pelo contrário, você vai ter outras coisas, mas autocrítica de se analisar você não vai ter. Segunda coisa que você tem, além da sua mente, você tem uma iluminação que vem do céu, de Deus, que te mostra todas as coisas. Tanto as coisas do mundo, como as coisas de Deus. Você tem o parâmetro das duas coisas. O mundo não tem isso. O mundo não consegue analisar as suas ideias à luz da revelação de Deus. Nós sim podemos fazer, mas eles não podem. Se essas pessoas que eu falei a aula passada, e vou repetir daqui a pouco, analisassem as suas ideias, as suas proposições à luz da Bíblia, elas pelo menos poderiam ter uma dúvida. Nem isso elas têm. Nem isso elas têm. O cristianismo bíblico trinitariano, preste atenção nessa palavra, cristianismo bíblico trinitariano. Cristianismo porque seguimos a Cristo. Bíblico porque cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não é o pastor Helder, não é a CIEB, não é o pastor Zé Luiz, não é o pastor Reginaldo. Não é o que nós falamos aqui. É se o que nós falamos aqui está de acordo com a Bíblia. Aí sim. Você não tem que crer em mim, porque eu sou falho e pecador, eu estou repetindo de novo. Mas você tem que crer nessa palavra. Se essa palavra está dizendo que o pastor Helder está errado, você tem o direito de crer nessa palavra e não em mim. E eu, humildemente, como já fiz várias vezes, digo, irmão, desculpe, está certo, eu estou errado. Eu já mudei minhas posições, algumas posições bíblicas minhas várias vezes, porque eu entendi errado. Até que alguém mostrou, eu vi, fui analisar, realmente eu estou errado. E eu não tenho vergonha de dizer, eu errei, me perdoe, eu estava errado, e assim. E por aí vai. Infelizmente, o que nós estamos tratando hoje, nessa aula, tomou conta do mundo, tomou conta de boa parte da igreja, se brincar, na sua grande maioria, e não existe essa autocrítica. Será que o que nós estamos ensinando sobre autoimagem, autoestima, baixa estima, valor próprio, será que realmente é o que a Bíblia ensina? Nós começamos isso na aula passada. Eu mostrei para os meus amados irmãos que essas prisões religiosas, essas prisões filosóficas, essas prisões que vêm com o nome de ciência, têm destruído a humanidade e está destruindo a vida cristã na igreja. E é difícil se levantar contra essas pessoas, porque são pessoas fortes, são pessoas poderosas, são pessoas laureadas com os doutorados deste mundo, a ciência deste mundo, parecem em alguns momentos até falar em nome de Deus,
Mas quando você vai analisar friamente o que estão dizendo, à luz da Bíblia, você vê o tamanho do abismo que é. E aí, pessoas como nós ficamos numa sinuca de bico. Nós falamos contra estas pessoas ou nós nos calamos, como a maioria faz? Até hoje, enquanto o reverendo Zé Luiz estiver vivo, o reverendo Reginaldo estiver vivo, o reverendo Eldo estiver vivo e outros irmãos dessa igreja, presbítero, até hoje nós escolhemos ficar com a palavra de Deus e seja o que Deus quiser. Nós escolhemos ficar com a Bíblia. Então é com muito respeito, com muito amor, com muita humildade, com muito temor no coração, que nós trazemos esses estudos, mas sempre dizendo, o irmão é livre para escolher no que você vai crer. Isso é liberdade. Nós passamos a mensagem, a visão bíblica, e você escolhe o que você vai crer. Muito bem. Eu disse o que é que nós iríamos estudar. Aí eu peço que projete aqui esse quadrinho, o que é que nós vamos estudar. Nós vamos estudar quando começou e onde surgiu o movimento da autoimagem. Como é que uma coisa que não existia até os anos 60, e de repente faz parte do nosso vocabulário. Eu estou com baixa estima, eu estou com autoestima. Fulano de tal está com problema de baixa estima. Mas isso não existia. De repente tomou conta de todo mundo, da igreja também. Onde começou isso? Nós temos que saber. Eu não posso dizer simplesmente que eu estou com baixa estima e pensar assim, mas como é que começou isso? O que está acontecendo? Segunda coisa, quais são as implicações deste movimento na vida das pessoas, inclusive dos crentes? Eu vou dar logo uma implicação que eu não dei na aula passada. Sabe qual foi a primeira implicação que aconteceu na igreja? É que a maioria dos pastores, inclusive eu, mandei o nosso povo e mando para psicólogos, ao invés de ter coragem de tratar com eles, como era antigamente. A primeira coisa que aconteceu foi isso. E nós mandamos, e eu mando você para um psicólogo se você me pedir ajuda, porque o preço, se der algum problema, é muito alto para nós pastores. Se o pastor Reginaldo chega para mim, pastor, eu estou precisando de uma coisa psicológica, tal, vou dizer, pastor, eu conheço a psicóloga aqui, tal. Eu geralmente indico pessoas cristãs. Mas antigamente eu não faria isso. Não teria problema nenhum eu chegar com o pastor Reginaldo, vamos sentar aqui, vamos ter um aconselhamento bíblico, vamos conversar, vamos fazer assim. Mas hoje eu não posso fazer mais isso. Eu tenho até medo de fazer isso. Porque vai que eu digo para ele não ir para um psicólogo, ele vem se tratar comigo, e lá pelo meio do caminho dá um tererê na cabeça do pastor Reginaldo. O pastor Reginaldo resolve pular do 15º andar, do edifício mais alto que Caçapava, deve ser um edifício de 50 andares, deve ter por aqui, né? O que é do pastor Helder? Ele estava com um problema, ele era para ter ido para um psicólogo, para um psiquiatra. Então essa foi a primeira implicação, irmão. E até que as leis brasileiras mudem e o entendimento do povo mude, que eu acho que não vai acontecer, eu continuo indicando as pessoas para psicólogos. Porque eu não quero pagar o preço que eu não vou suportar pagar. Mas antes desse movimento, nenhum crente iria. O crente iria buscar ajuda pastoral. Ia procurar na Bíblia. Mas depois do que o senhor está falando, dando um testemunho claro desse, o senhor ainda vai continuar? Vou. Porque nós estamos no Brasil. Num país em que as coisas são viradas de cabeça para baixo. O certo é errado, o errado é o certo. Luz é treva, treva é luz. Então eu continuo indicando. Agora, se a pessoa disser, pastor, eu não estou melhorando não. O senhor poderia me ajudar? Bom, de acordo com as testemunhas, aí você pode vir que eu te ajudo. Mas até lá, vai ser assim. Essa foi a segunda coisa que aconteceu. E eu me lembro de uma convenção na Igreja Batista, em que isso foi tratado e dividiu a convenção. Uns queriam mandar as pessoas para psicólogo e os outros pastores mais antigos, de jeito nenhum. Acabou vencendo a ala mais moderna. E eu estava nessa ala. Eu não vou me arriscar. Eu não vou assumir a responsabilidade de cuidar de alguém psicologicamente doente e amanhã acontece um problema e eu pago o pato. Eu não vou fazer isso. Por isso que eu achei interessante trazer esse assunto.
Porque nós estamos numa berlinda. De um lado nós queremos ajudar. Do outro lado nós corremos o risco de te ajudar. Então você decide. Quando analisado à luz da palavra de Deus, o movimento é verdade ou é vã filosofia? E quais as consequências de seguir esse movimento? Depois disso, eu mostrei o início do movimento com o psicólogo austríaco Alfred Adler. Adler achava que o problema das pessoas, as pessoas não eram felizes, autorrealizadas, porque essas pessoas tinham necessidades, que ele chamou de necessidades básicas de satisfação, significado e segurança. Se uma pessoa não tem suas necessidades, como é que chama? Fugiu a palavra. Se as pessoas não têm as suas necessidades, poxa vida, atendidas, vamos colocar atendidas, não, satisfeitas, atendidas, eles não têm as necessidades dela preenchidas, essas pessoas vão ter problema de autoimagem, vão ter problema de autoestima. Essas pessoas vão ter problema de se realizar como pessoa. Era isso que Adler pregava. Um outro psicólogo, chamado Abraham Maslow, eu estou só repetindo o que eu falei na aula passada, pegou estas ideias de que as pessoas são infelizes, têm problemas psicológicos, têm problemas emocionais, porque não tiveram suas necessidades atendidas na infância, adolescente, juventude, e quando chegam em adulto eles têm problema psicológico. Pegou estas ideias e criou a famosa pirâmide de Maslow, que até hoje é usada em qualquer faculdade de psicologia ou de humanas que você for fazer. Terapia, psicoterapia, psiquiatria e por aí vai. E a pirâmide de Maslow passou a integrar não só a psicologia, mas outras áreas comportamentais. Marketing e por aí vai. E as pirâmides de Maslow mostram exatamente isso. Para você ser uma pessoa sadia mentalmente, psicologicamente, você tem que ter estas necessidades atendidas. Se você não tiver, mais cedo ou mais tarde vai estourar. Aí você vai ser uma pessoa psicologicamente com problemas, alguns mais, outros menos. Muito bem. A partir da pirâmide de Maslow, 1960, muitos psicólogos e teólogos cristãos aceitaram essas ideias. Muitos, dos quais muitos eu tenho profundo respeito. E foi aí que o negócio começou a piorar para nós. Porque se você tem pastores famosos, você tem psicólogos cristãos famosos, psiquiatras cristãos famosos, dizendo que isso está certo, quem somos nós aqui no terceiro mundo para ir contra essas pessoas? E assim como fogo no palheiro, a ideia tomou conta do mundo. Em 40 anos, o mundo todo acreditava e acredita nessas teorias de Maslow e de Adler. O meu problema é porque faltou alguma coisa para mim lá atrás. Toda uma indústria foi criada em cima disso, que vai de hipnose, não sei se alguém aqui já fez hipnose, regressão, e por aí vai. Para ir lá atrás, saber o que faltou, onde é que houve o trauma, a rachadura lá atrás, para dar uma solda lá atrás, e hoje você está bem. Nesses meus 23 anos nessa linha, eu até hoje não vi ninguém curado. Se você conhecer alguém, eu até gostaria de conhecer para conversar com essa pessoa. Eu sou aberto a novas ideias. Eu não conheci ninguém curado por esses métodos. Se tem alguém aqui curado, pastor, eu fiz isso lá, fui hipnotizado, eu fui lá atrás, aí eu descobri lá atrás que aconteceu isso comigo, arrumei, soldei, ajeitei, estou bonzinho. Amém, se vai que é verdade mesmo, eu quero saber. Porque o que não falta é pessoas precisando desse tipo de cura. Eu não conheço. Bom, o movimento tomou conta do mundo. Eu vou pedir para você passar o quadrozinho que aparece com o nome A Nova Reforma, onde nós paramos.
Olhe o que aconteceu com o mundo e com a igreja a partir dos anos 60. Vamos lá, a nova reforma. Esta novidade, difundida pelos psicólogos humanistas, na sua maioria ateus, foi abraçada por muitos psicólogos e teólogos cristãos, criando uma corrente chamada integracionista. O que são os integracionistas? São pessoas que são crentes, que creem em Deus, pastores, psicólogos, psiquiatras, filósofos, teólogos, mas que também creem nessas ideias do chamado valor próprio ou autoimagem. Eles creem nas duas coisas, creem em Deus e creem nisso. Portanto, se você crê nas duas coisas, você não está sozinho. Tem um bocado de teólogo e filósofo que crê assim. Eu não creio. Eu, pastor Helder, não creio. Mas muitos creem. Muitos colegas meus, pastores, creem. Foi lançada uma gama de livros. Olha, eu não estou citando todos os teólogos, todos, porque não dá tempo, estou resumindo para você. Não estou citando todos os livros, porque são, sei lá, milhares, citando os mais conhecidos, os mais importantes. Foi lançado um livro, como esse aí, Nova Reforma, Autoimagem, Autoestima, é isso, né? Self-esteem, autoestima, né? Pessoal do inglês aí, não é isso? Autoestima? Autoestima, a Nova Reforma. Em que ano? 1982. Só que esse livro, preste atenção aqui, para você tentar entender onde eu quero chegar. Este livro foi lançado por o pastor mais famoso dos Estados Unidos da América na sua época. Esse livro aí, Autoimagem, a Nova Reforma, não foi lançado por um psicólogo ateu. Foi lançado pelo pastor mais famoso na sua época. O Schiller, o homem que criou várias coisas, um pastor televisivo, um pastor de rádio, ele morreu agora, na pandemia. Morreu agora o Schiller. O homem que fundou a Catedral de Cristal, uma igreja com assim, uma visão social incrível, que mandou missionários para o Brasil. Que mandou esse movimento de mandar médico, dentista para fazer, como é que chama, ação social. Sabe quem foi que começou esse movimento? Schiller. Não tinha isso antigamente, não. Médicos americanos tirar as férias para vir para o Brasil, para a Índia, para a África, e passar um mês. Foi ele que criou. Quem é que não vai aplaudir uma coisa dessa? Quem é que não vai aplaudir um homem desse? Eu aplaudiria, eu aplaudo essas ideias dele. Mas nem tudo que reluz é ouro. Schiller fez isso e fez isso também. E aí, meu irmão, começou. Teólogos que eu estudei nos livros dele, defendendo essas ideias. A autoestima, disse ele, é a única e maior necessidade da raça humana nos dias de hoje. Está claro, ele pregava isso claramente. A autoestima é a única e maior necessidade da raça humana nos dias de hoje. Aí eu perguntei para a igreja que estava aqui. Biblicamente está certo? Está aqui. Tem pessoas aqui que... Ninguém aqui é teólogo, filósofo e tal, mas os adolescentes da igreja, os nossos jovens da igreja, você que é jovem da igreja, responda para mim, isso aqui está certo à luz da Bíblia ou está errado? Só tem duas possibilidades, ou sim ou não. Pode dizer, o que você acha? Você acha que a nossa maior necessidade é isso mesmo? E como é que você vai contra um homem desse, reverendo Zé Luiz? Tem que ter coragem, né? O peso é alto. Como é que você vai contra Anthony Huckman, James Dobson, e sei lá, e tantos outros aí que não dá nem para citar todo mundo? Pois bem, meu irmão, isso aqui está errado. Isso aqui é vã filosofia. E isso aqui tem um preço alto para nossas vidas. A maior necessidade da raça humana, a sua maior, mesmo que você esteja deprimido nesse momento, você pode estar com depressão agora, eu te afirmo em nome de Jesus, que a sua maior necessidade não é autoestima para sair da depressão. A sua maior necessidade é Jesus Cristo na sua vida, para te tirar dessa situação que tu está. Eu não tenho medo de dizer isso. A nossa maior necessidade é Deus.
É justamente por não termos Deus na nossa vida que nós entramos nesses parafusos da vida aí. Pastor, mas tem bastante crente, pastor. Bom, pode até ter o Espírito Santo, mas não está tendo um verdadeiro conhecimento de Deus. Eu também já tive depressão. Porque o verdadeiro conhecimento. Caverna de Adulão. A comunidade que o rei Davi criou, lá no Antigo Testamento. Sabe quem fazia parte dessa comunidade do rei Davi? Sabe quem eram as pessoas? Olha a descrição. Todos os angustiados, todos os desesperados e outro, endividados. Estava no Serasa? Estava no Serasa? Vai para a caverna de Adulão com Davi, meu filho. Endividados, angustiados, oprimidos, opressos, desesperançados, se juntou ao rei Davi. E naquela época, Davi escreveu o seguinte: a tua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvam. No Novo Testamento, o Messias veio. E o que é que o Messias diz? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu creio, meu irmão. Eu creio nisso. Até que me prove que Jesus Cristo não é Deus, eu vou crer nisso. Assim, a minha maior necessidade não é de autoestima. A minha maior necessidade é Deus. Oi. Oi. 1 Samuel. Eu não estou ouvindo nada. 1 Samuel 22. Coloca lá o escriba eletrônico. 1 Samuel 22. É por causa do vento lá, a sua voz chega distorcida. 1 Samuel 22, alguma coisa. 1 Samuel 22, 1 e 2. Vê se você consegue projetar aí. Vamos ler junto, irmão, vamos lá. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Versículo 2, vamos lá. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Está aí primeiro lugar de tratamento psicológico do Antigo Testamento cristão, foi isso daí, a caverna de Adulão. Então, meu filho, se você está com alguma luta, venha para cá, para a Cieb, que também é caverna de Adulão, que você vai ser curado em nome de Jesus. Dr. James Dobson disse: se eu pudesse escrever uma receita médica para as mulheres do mundo, eu procuraria suprir cada uma delas com uma dose saudável de autoestima e valor pessoal. Tal receita deveria ser tomada 3 vezes ao dia, até a cura total ser obtida. Eu não tenho dúvidas que essa é a maior necessidade que elas têm.
Continuando, sempre que as chaves para a autoestima ficam aparentemente fora do alcance da maior parte da população dos Estados Unidos da América, aumentam as doenças mentais, as neuroses, o ódio, o alcoolismo, o abuso das drogas, a violência e certamente teremos uma desordem social. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você não ensinar a autoestima para a população americana, se você não ensinar, vai aumentar as doenças mentais, as neuroses, o ódio, o alcoolismo, o abuso das drogas, a violência. Ou se ensina a autoestima, ou vai ter uma desordem social. Quem está falando isso? O principal psiquiatra cristão americano, que está vivo até hoje. E o que é que nós vamos dizer? Está errado. Porque as neuroses, os problemas, o alcoolismo, o ódio, a violência não vêm por falta de autoestima. Vem pela falta de Deus. O problema não é autoestima, o problema é pecado. E depois que transformou doença em pecado, não tem mais ninguém pecador. Você só tem agora problema de saúde, doença. É por isso que está um bocado de maluco aí matando, não sei o quê. Chegou uma loucura tão grande, irmão, uma loucura tão grande que tem estados americanos, preste atenção nisso aqui, isso aqui é sério. Esse movimento chegou num limite tão grande de destruição da raça humana, da psique humana, que tem estados americanos que se você matar uma pessoa, você é assassino. Mas se você matar mais de 3, você é serial killer, você é doente. O que eles estão dizendo para nós? Já que vai matar, mata de 3 para cima, velho. Acabou, você é doente, você não é criminoso. É o que estão dizendo para mim e para você. Já vai matar, mata de 3 para cima, porque tu é serial killer. E você tem um problema psicológico. Você não vai nem para a cadeia, você vai para o hospital fazer tratamento. Uma vez que uma pessoa acredita que isso aqui é terrível, preste atenção. Uma vez que uma pessoa acredita que ela é uma pecadora indigna, é duvidoso que possa real e honestamente aceitar a graça salvadora que Deus oferece em Cristo. O principal pastor americano, eu vou dizer o principal, porque Billy Graham ainda estava vivo, mas estava aposentado já. Mas Skinner está dizendo o seguinte, que tudo que nós pregamos durante 2000 anos, que recebemos de Jesus, não foi nós que inventamos, não foi o pastor Zé Luiz, não foi o pastor Reginaldo. O que nós recebemos de Jesus Cristo, vamos lá, de Adão, até agora, o que nós recebemos de Deus, de que a humanidade caiu no Éden, é pecadora e precisa voltar para Deus, Skinner está negando. Ele está dizendo que o evangelho está errado, ele está dizendo isso aqui. Se você acreditar que é uma pecadora indigna, é duvidoso que possa real e honestamente aceitar a graça salvadora de Deus. Mas eu só aceito a graça de Deus quando eu reconheço que eu sou pecador, que eu não mereço nada, que eu não tenho nada. Quando eu me sinto nada, é que eu sou tudo. Quando eu digo, Senhor, eu não mereço a tua graça, aí Deus diz para você, agora que você reconhece que não merece a minha graça, eu vou te dar ela, porque agora você merece. Você merece justamente porque você sabe que por suas próprias forças você não consegue se salvar. Porque enquanto você estiver com alta estima, acreditando que você é bom demais, e que é um favor para Deus você ser bom, você pode ter certeza que você vai para o inferno. Enquanto você achar que Deus está dependendo de você, precisa da tua bondade, precisa de você, que sem você Deus está perdido, você está perdido. É isso que ele está falando. Ele pegou o evangelho e... Não, senhor. Não, senhor. Deus é que precisa da minha dignidade. Não nós que precisamos da dignidade. É isso que ele está falando. Eu parei aqui. Vamos para frente. Para encerrar algumas das afirmações desse pessoal, ele diz o seguinte: Deus precisa de você e de mim
para ajudar a criar uma sociedade de pessoas com autoestima elevada. A partir daí, palavras como você precisa amar e aceitar a si mesmo começou a surgir. Você precisa se amar, meu filho. Seu problema é que você não se ama. Você tem que se amar mais. Você precisa se aceitar. A ideia do amor próprio começa aqui. Você precisa se perdoar. Eu só tenho de aceitar-me como eu sou. Eu mereço. Eu sou uma pessoa digna de amor, de valorização e de perdão. Começou essas ideias. Junto com essas ideias, o mundo business e o mundo do entretenimento já foram logo abraçando, como sempre. Aí lá vem músicas para tornar essas ideias populares, tipo assim, eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor, porque nunca fizeram isso, por isso que eu sou assim. Se tivesse me tratado com amor, e aí vai. Aí lá vem os menudos. Não se reprima, não se reprima. Você lembra, Netinha? Netinha, você dançou os menudos, Netinha. Não venha com esse papo, não. Não se reprima. Exatamente o que Freud dizia. Freud é que dizia isso. Qual é o problema das pessoas? Elas se reprimem. Você lembrou aí do não? Não se reprima. Sabe qual é o seu problema? Porque você está sendo reprimida, reprimido. Pois é verdade, o que eu estou te falando. Você veja como a gente é tão cego que a gente não liga o Lé com o Cré. Lá no meu Nordeste tinha músicas de melhores qualidades, com todo respeito a vocês do Sul. Mas o Geraldo Azevedo cantou, eu até acho linda essa música, infelizmente, mas é bonita mesmo, que diz assim, o princípio do prazer, sonhos que o tempo não desfaz, o meu coração me diz, fundamental é ser feliz. Nossa, eu cantava tanto isso. Sabe essa letra tirada de onde? De Freud. Do livro de Freud. O princípio do prazer. O problema da humanidade é que ele está sendo reprimida. E reprimida por quem? Pelo cristianismo, pela Bíblia, por Deus. Não pode isso, não pode aquilo. Se liberar, melhora tudo. Aí depois de Freud, nos anos 60, qual foi o primeiro movimento que estourou nos anos 60? Pastor Reginaldo pertenceu a esse movimento. Pastor Reginaldo, eu me lembro dele, cabeludo. Pastor Reginaldo cabeludo. Exatamente. Qual era o lema dos hippies? Paz, amor, bicho. Sexo, droga. Mas o problema não era a repressão. O povo não era reprimido. Soltaram a franga para tudo quanto foi dado. E o que aconteceu com a humanidade? Nós estamos agora colhendo uma sociedade doente, muito mais doente do que as antigas. Mas não tem mais limite para o sexo. Aliás, falar em sexo dentro do casamento virou piada. Aí, tu é desse tempo ainda que espera se casar para transar? Você está doido, é? Isso não existe, não. Inclusive para nós crentes. Não existe mais também, não. Mas o problema era repressão, o povo não estava reprimido. Não é isso que Freud dizia? Freud era tão doido, que todo mundo que trabalhou com Freud deixou ele. Inclusive Adler trabalhou com ele. Todo mundo que trabalhava com Freud deixava ele de lado, porque ele era tão doido, não, aí não dá. E Jung deixou ele, Ada deixou ele e outros. Porque Roger deixou ele, porque ele era tão doido. O negócio dele, eu acho que, desculpa a palavra, mas eu acho que Freud era um psicopata sexual. Dá até medo de falar uma coisa dessa, mas eu acho. Porque tudo para ele era sexo. Tudo era problema de sexo. Você estava com dor na espinha, é repressão sexual. Estava na menopausa, é problema sexual. Tudo ele analisava a partir do sexo. Mas Freud liberou geral, Freud.
O povo agora é para estar todo mundo sadio, mentalmente, psicologicamente. Nunca se viu uma geração tão doente depois que desamarraram, que quebraram os limites que a palavra de Deus colocava. Nunca se viu. Nunca se viu. E cada vez piorando mais. Vamos ver esse movimento agora, resumido. O movimento da autoimagem começou com os psicólogos humanistas e a maioria ateus. Questiona os ensinos básicos do cristianismo, confrontando e exigindo mudanças. Não é possível unir as duas abordagens cristãs e secular. Ou você fica com a Bíblia, ou você fica com essas ideias. A partir de agora, nós vamos então confrontar essas ideias, a autoimagem, à luz da Bíblia. São 10h53, nós começamos atrasado quase 10 minutos, vamos andar um pouquinho e eu paro. Volta o quadrinho anterior. Eu vi duas palestras de coach, aguentei uns 25 minutos, 30, pastor, não aguentei, parei. Eu vou dizer logo aqui o nome de um que eu vi, um tal de Pablo Marçal. Ridículo. Pablo Marçal, né? Ridículo. Se você parar para ouvir aquilo em nome de Deus, achando que é de Deus, esqueça que não é. O outro eu esqueci o nome, nem decorei o nome do outro, mas eu vou depois ver. Exatamente o que a irmã Valquíria está falando. É você pode, empoderamento. É tanto empoderamento que esse povo não sai da lama que estão. Mas vamos lá. Muito obrigado, pastora. Primeira coisa, autoimagem à luz da Bíblia. Primeira coisa, em nenhum lugar da Bíblia existe a ideia ou sequer a insinuação de que o cristão depende de fato que outros preencham suas necessidades básicas para que assim seja possível obedecer aos mandamentos de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia diz isso. Eu não conheço a história de cada um de vocês. Eu até amo ouvir testemunho. Toda pessoa que eu converso, eu procuro saber como é que foi a conversão, como é que foi a vida. Como a igreja é muito grande, não dá para saber a vida de todo mundo. Mas eu sei que você teve suas dores. Eu sei que você teve suas necessidades. Eu tive as minhas, e vocês já sabem de algumas delas. Mas, meu amado irmão, não é porque eu tive um pai ruim, e meu pai era ruim mesmo. Não é porque eu não fui amado pelo meu pai. Não é porque que eu não posso amar Deus. Muito pelo contrário. Justamente porque eu não tive o amor que era para ter de um pai que deveria refletir o amor de Deus, é que eu amo meu Deus. Porque meu pai e minha mãe podem até não me amar, mas o meu Deus jamais deixará de me amar. Como é que eu vou aceitar uma pregação que diz que você, seu pai, sua mãe, seu avô, seu marido, sua esposa... Olha, o amor de Deus é justamente o que nos traz sanidade psicológica. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele me ama. Ele deu um filho para morrer por mim. Ele quer o melhor para mim, Ele faz o melhor para mim. Isso me dá paz. Na pior luta da minha vida, eu sei que existe um Deus todo-poderoso que cuida de mim. Mesmo que eu não entenda. E o que o meu pai fez pelo quê? Porque não tinha Deus no coração. Tivesse Deus, não seria um mau pai. Tivesse Deus no coração, me amaria como Deus nos ama. Em nenhum lugar da Bíblia existe essa ideia. De que porque eu tive... E mais, irmãos, vamos pegar a pessoa mais rica aqui da igreja, que é Salvador. O mais rico da igreja. Salvador, com certeza, é o irmão mais próspero, rico da igreja. Depois de Salvador é Fabinho. Os dois.
Mesmo sendo nascido num berço de ouro, que nem Salvador nasceu, mesmo nascendo num berço de ouro, por isso o nome dele é Salvador, porque ele é dono da prata e do ouro, né? Mesmo tendo nascido num berço de ouro, ele vai ter necessidades. Porque nesse mundo não existe nada nele, por melhor que o mundo te dê tudo que você desejar, ainda vai faltar alguma coisa para você, porque nós estamos num mundo que não é o mundo de Deus. Sem citar nomes, aqui na CIEB, aqui nessa igreja, eu acabei de falar para vocês que eu gosto muito de ouvir testemunho de pessoas. Eu conheço irmãos aqui da igreja que chegaram para mim e falaram: pastor Helder, eu nasci, meu pai, graças a Deus, tinha muitas coisas. Eu, com adolescente, fui para Califórnia. Califórnia que tem a Disney, é Orlando, né? Flórida. Eu fui para a Flórida sozinho, porque meu pai me mandou para conhecer a Disney, sozinho, já falava inglês. Pastor, fui para a faculdade, escolhi a faculdade que eu queria, com 16 anos, já fui logo num carro zero do meu pai, namorei, caí na farra, me casei com uma colega de faculdade, nunca faltou nada. Não cheguei na igreja porque eu estava numa miséria, passando necessidade, com nada. Eu estava com dinheiro sobrando, gastando dinheiro todo dia. Mas tinha um vazio dentro de mim. Eu tinha tudo, mas faltava alguma coisa que eu não sabia o que era. Até o dia em que ouvi o evangelho nesta igreja. Aí, pastor, aquele oco, aquele vazio que estava dentro de mim, preencheu. Mesmo que você tenha tudo, todas as suas necessidades preenchidas, você ainda vai ter um vazio que só pode ser preenchido quando você coloca Jesus Cristo na sua vida. Como dizia Santo Agostinho, o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Vou dar uma outra coisa para você. Essa ideia de que as necessidades é algo tão terrível. Nos anos 80, uma banda de rock, aí sim eu me lembro bem, anos 80 eu me lembro bem, viu, Perete? Dancei muito essa música. Uma banda de rock nos anos 80, de um cantor extremamente culto, inteligente, chamado Roger, do Traje a Rigor. Conhece o Roger do Traje a Rigor? Isso estava tão entranhado que ele fez uma música zoando isso. O nome da música dele é o seguinte, olha, a música diz o seguinte: meu pai me dá tudo, meu pai me dá carro, meu pai me dá dinheiro, meu pai me dá para sair para farrear, meu pai me ama, minha mãe faz tudo o que eu quero. Lembra dessa música? O Traje a Rigor. Aí o refrão diz o seguinte: como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? Assim não vai dar. Assim não vai dar. Como é que vai? Eu não posso ser uma pessoa normal, porque eu tenho que me revoltar contra alguma coisa, mas não tenho nada para me revoltar. Até o Traje a Rigor, zoando com isso, fez essa música. Assim não dá. Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? Até as pessoas sem Deus olhavam para um negócio desse e diziam: isso aqui é uma zoeira. Isso aqui não pode estar certo. Eu vou terminar, irmãos, para frente. Não existe um excesso de necessidades empilhadas em vários níveis. 1 Timóteo 6, 8. 1 Timóteo 6, 8. Não existe na minha vida e na sua vida uma pirâmide de necessidades que, se eu não atendê-las, eu vou ter problemas psicológicos e espirituais. O que é que a Bíblia diz? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, sejamos contentes. Era para estar ao contrário aqui, viu? Você precisa satisfazer todas as suas necessidades para você ser uma pessoa contente, saudável. Mas a Bíblia não mostra isso. A maior necessidade, segundo Jesus Cristo, é ouvi-lo e nele crer. Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, 38, 42. Marta correndo para um lado e para outro, preocupado com um bocado de coisa, chega para Jesus, pede para Jesus reclamar da irmã dele. Ei,
Maria, me ajuda aqui. E Jesus responde para Marta: qual é a maior necessidade? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será. A maior necessidade humana não é de autoestima, é de ouvir Jesus Cristo, é de amar Jesus Cristo, é de seguir Jesus Cristo. Jesus, ao tratar da necessidade mais básica, ao invés de valorizá-la, ele lhe dá um valor que nenhum psicólogo da autoimagem o faz. Lucas, capítulo 4, 4. Isso aqui é importantíssimo. E aqui eu vou encerrar, irmão. Lucas 4, 4. Preste atenção aqui. Lucas 4, 4, nós temos a tentação de Jesus, certo? Mas no primeiro versículo diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E ele é levado para o deserto. E jejua 40 dias no deserto. Se você olhasse para Jesus no deserto, você veria um homem abatido, fisicamente, cheio de necessidade. Imagina Maslow chegando para Jesus Cristo, ou Skinner chegando para Jesus Cristo. Esse homem está com um problema de autoimagem. Olha a situação desse coitado, Jesus Cristo. Eles fariam exatamente o que o diabo fez. Jesus, eu vou preencher todas as tuas necessidades. Vamos lá. Primeira coisa, Jesus, tu tem que ter o básico, alimento. Jesus falou para ele: nem só de pão, mas de toda palavra que procede. Ele não está dizendo que nós não precisamos de pão. Está dizendo que nem só de pão eu preciso. O que eu mais preciso é do alimento espiritual, que é a palavra de... Qual psicólogo integracionista que fala uma coisa dessa? Nenhum. Satanás disse para Jesus: você precisa de segurança, Jesus. Tudo bem, você não quer a segurança humana? Busca a segurança do céu. Pula daqui que os anjos vão te segurar. Ele disse: não tentarás o Senhor? E para terminar, ele oferece as riquezas, a glória do mundo para Jesus. Olha, tudo isso eu te dou. Todas as tuas satisfações, todas as tuas necessidades serão satisfeitas, Jesus. Está aí o mundo todo, a glória do mundo. Ouro, prata, fama, poder, tudo eu te dou. Se a autoestima fosse verdade, Jesus, se a autoestima fosse a maior necessidade de Jesus, o que eu queria dizer? Graças a Deus que Deus mandou o diabo me oferecer tudo isso, agora eu vou me ajeitar. Retira-te de mim, Satanás, porque somente ao teu Deus... Sabe qual é o problema da autoimagem? Sabe qual é a essência do problema? É que a autoimagem ensina você a adorar a você mesma. Esse é o problema. A autoimagem ensina você a adorar a você mesmo. E aí começam os problemas. Domingo a gente continua.